Oi, gente, bem também? Para o Papo de Política Doce de hoje, vamos falar do recesso dos parlamentares. Afinal de contas, eles trabalham muito e merecem um descanso, né? Então, a CPI Fake também para e nós teremos um tempinho para o nosso estômago se recuperar. Mas as articulações e negociações dos nossos queridos e honestos parlamentares não param, não. Eu sempre ouvi dizer que na vida tudo tem seu preço. O dos nossos parlamentares são só 6 bilhões do fundo eleitoral para as próximas eleições. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos falar ainda da votação do voto auditável, que também ficou para depois do recesso, e nós não podemos afrouxar de forma alguma, porque eles estão com o trator para derrubar essa proposta. Gostou da pauta? Então, bora lá se inscrever no canal, curta, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário. Bora lá pro papo? Bora lá! Então, gente, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história do nosso país, onde nós temos que nos mobilizar para garantir a democracia e, desta forma, os nossos direitos de escolha e de liberdade. Os poderes que estão parelhados por um governo corrupto que permaneceu no poder por 16 anos, sucateou o nosso país, estão se mobilizando maciçamente para tomar de volta o poder, o comando e consolidar um governo ditatorial, onde todos os nossos direitos serão cerceados, controlados por uma elite, ou seja, o povo vai receber migalhas e os governantes estarão bilionários. Nós corremos um sério risco de vivermos essa situação, sim, aqui no Brasil, se nós não nos levantarmos e afrontarmos esses ditadores que estão investidos de poderes, disfarçados de defensores da nossa democracia. Nós queremos o voto auditável, o povo quer a garantia, a segurança de que o seu voto será respeitado. E essa mobilização muito grande do STF, de opositores ao governo, principalmente do PT, que é o maior interessado, afrontando até a inteligência do povo brasileiro, dizendo que é um retrocesso ao voto do papelzinho, do que os senhores ministros, principalmente o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tem tanto medo. Ou até onde eles estão comprometidos, ou melhor, fazem parte do projeto de retomar o poder. Nem que seja pela fraude, porque só assim eles vão voltar ao poder, né? Eles defendem dizendo que a urna eletrônica é inviolável, mas mantém preso o hacker que invadiu o sistema de eleições. Como assim? Se não existe como invadir, por que o hacker permanece preso até agora? Por que ele não está solto? Vamos ouvir um trechinho da entrevista com o hacker. Uma string que estava vulnerável a SQL Injection. E essa invasão do site se deu também em relação a dados administrativos dos usuários? Todos os usuários, a falha fornece acesso ao banco de dados. Ao banco de dados. O que tiver armazenamento no banco de dados vai ser tudo capturado. Tá. E o armazenamento nesse sentido é dos eleitores também? Dos eleitores também. E que tipo de dados dos eleitores tem lá? Nome, CPF, voto, RG. Os dados biométricos também? Dados biométricos também. E você conseguiu acesso a tudo isso? Tudo isso. De uma maneira relativamente simples? Simples.
Você poderia nos explicar como isso aconteceu? Ela ocorre numa falha que, tipo, a gente injeta códigos maliciosos na barra de URL e através desses códigos a gente consegue manipular o site. E puxar o nome de usuário e senha de administradores. E o presidente Bolsonaro, essa semana, prometeu novas provas da possível fraude nas eleições de 2014, com a ajuda de um hacker do bem, que ele chamou assim. E todos nós nos lembramos, né, que nas eleições de 2014, aquela que do nada os números mudaram repentinamente, né? E Dilma passou a Aécio Neves e venceu as eleições. Quem em sã consciência e com um mínimo de acompanhamento político acredita que Lula ladrão pode estar à frente nas intenções de voto, como mostram essas pesquisas sem nenhuma credibilidade e que já estão manipuladas para poder justificar um resultado fraudulento. Porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria garantir a Constituição Federal, está tão empenhado em não aprovar o voto auditável. A justificativa deles do alto custo para implantar a urna eletrônica com impressora não cola. Quanto vale a garantia da nossa democracia, ministros? É vergonhoso, os 6 bilhões para o fundão partidário para políticos gastarem nas próximas eleições. E isso sim é um assalto ao nosso dinheiro. Os caras são tão descarados que meteram essa emenda no meio da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tinha que ser votada agora. E eles enfiaram essa emenda no meio, não permitiram o destaque da emenda, da votação dessa emenda, para que, no contexto geral, a LDO fosse aprovada e o fundão de 6 bilhões de reais para serem gastos nas próximas eleições fosse aprovado. Já era de 2 bilhões, quer dizer, eles triplicaram o valor do fundão. Isso pode. Gastar 2 bilhões para garantir o nosso direito de voto, a transparência não pode, não tem dinheiro. Ei, STF, ministros, cadê vocês? Gente, para e pensa comigo. Está tudo armado, é só ligar os pontos. A aprovação desses 6 bilhões para a campanha eleitoral está vinculada à votação e à derrubada do voto auditável. Lembrando que já falei aqui no vídeo anterior que os partidos políticos, depois de uma reuniãozinha com seu Barroso, ministro Barroso, eles trocaram seus membros da comissão do voto auditável, que eram favoráveis, para outros que são contrários. Pois é, na política tudo tem seu preço. É impressionante como projetos importantes como o do voto auditável, de interesse público, demoram uma cara para serem votados. E o do fundão partidário, de interesse só dos políticos, é aprovado em um estalar dos dedos. Papaléguas e ligeirinho perderam longe para esses caras que são ligeiros. Nessa trama toda, rola até uma ameaça do presidente da Câmara, que está em exercício, né, o Marcelo Ramos, de colocar para votação os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, caso ele vete essa emenda do fundão. Gente, o presidente está retado mesmo. Ele chamou de vergonhoso o valor do fundão e disse que vai vetar sim. Fez a seguinte postagem em sua rede social. Abre aspas para o presidente. Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. É partindo desse princípio que jogamos desde o início, dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei
o aumento do fundão eleitoral. Fecha aspas. Vixe, esse nosso presidente tem mesmo aquilo roxo, né? Tá retado. Tá tudo tão combinadinho, gente, que olha só. Primeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já se manifestou que pode ser, sim, a terceira via nas eleições de 2022, prorrogou a CPI por mais 20 dias. Mais tempo para tentar desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Depois, ministros do STF, que deveriam ser imparciais, se reúnem com líderes de partidos e se empenham em impedir a votação do voto auditável. E, por último, a toque de caixa, aprovam um fundão de 6 bilhões para a campanha eleitoral. O empenho e o desespero dos homens de preto, de capa preta, e do PT e sua turma em impedir a votação do voto auditável, fica clara a intenção de manipulação nas eleições. Mas deu ruim para eles, né? Porque o Congresso entrou em recesso e o relator do projeto do voto auditável conseguiu derrubar a articulação dos deputados que já estão vendidos, retirando e adiando essa votação para o retorno, após o retorno do recesso, que acontece agora em agosto. Portanto, nós temos que ir às ruas, temos que ir ao Congresso no dia da votação e exigir que o voto auditável seja aprovado, que nós queremos e temos o direito à transparência nas eleições. Não podemos permitir que eles consigam enterrar a nossa única garantia de manter os nossos direitos e a nossa liberdade. O voto auditável não tem nada a ver em estar com Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Tem a ver com a democracia e a liberdade. E essa perda de tempo do nosso dinheiro, que é essa CPI fake, que foi prorrogada por mais 90 dias, sob a alegação de ter uma bomba contra o presidente Bolsonaro, que seria os depoimentos dos irmãos pilantras, digo Miranda, com as denúncias de corrupção e de pedido de propina com relação ao contrato da vacina Covaxin, a compra da vacina, se tornou um estalinho de festa junina, né, gente? É vergonhoso. A verdade, uma hora aparece. E como Deus é brasileiro, tá dando uma mãozinha aí, né? A mídia, essa mídia tosca, sem moral, sem credibilidade, ela continua querendo enfiar nos nossos ouvidos as falsas pesquisas de intenção de voto. A Globo, a UOL, Estadão, Folha de São Paulo, com pesquisas que mostram Lula à frente de Bolsonaro para as próximas eleições. Gente, dá uma espiadinha na popularidade do homem e nas manifestações contra. Pois é, mas eles não desistem e vão continuar até o fim. Mas nós estaremos aqui para derrubar todas as narrativas e as pesquisas fakes com fatos. Gente, e para relaxar e deixar o nosso vídeo mais alegre, a melhor piada que eu já ouvi de um político. Vamos escutar? Eu vejo aqui o pessoal defendendo liberação da maconha. É a mesma coisa. O cara vai fazer maconha mais forte, mais fraca, embalada, não embalada, faz mal, dá câncer. Pra que você vai liberar? Depois o cara começa na maconha, passa pra cocaína, vai no crack, acaba votando no PT no final do processo todo.